Minha nota 5 acabou com um curso inteiro, e causou a demissão de todos os professores. Se você é novo neste canal e gosta de histórias, inscreva-se, habilite as notificações e curta este vídeo. Meu nome é Wagner, moro em uma cidade que fica a uns 100 km da capital, e em 2023 eu realizei o sonho de entrar em uma universidade pública. A notícia veio numa manhã comum, abri o site do vestibular e vi meu nome na lista de aprovados. Fiquei paralisado por alguns segundos, e depois comecei a gritar pela casa. Minha mãe veio correndo achando que tinha acontecido alguma coisa, mas quando percebeu que era aprovação, me abraçou tão forte que quase me derrubou. Meu pai, que estava no trabalho, quando soube, disse que nunca esteve tão orgulhoso. Até meu irmão, que sempre foi mais na dele, apareceu com um espumante e disse que a gente tinha que comemorar. Naquela noite, minha tia fez bolo, minha irmã veio trazer um presente simbólico e, pela primeira vez em muito tempo, a casa estava cheia de risadas. Era um curso de licenciatura em Geografia, modalidade EAD, oferecido por uma universidade renomada, com polos espalhados por todo o estado. Para quem não sabe, EAD em universidade pública ainda tem seus encontros presenciais. Uma vez por mês, eu pegava o ônibus bem cedo e encarava quase 60 km para assistir a uma tarde inteira de aula no polo. Cansativo, mas empolgante. Eu queria ser professor. Desde os primeiros dias, eu me dedicava com afinco. Era como se eu quisesse honrar todo aquele orgulho que minha família sentiu no dia da aprovação. Minha rotina era puxada, eu trabalhava durante o dia como auxiliar de serviços gerais em um prédio público da cidade. Entrava às 7 horas da manhã e saía às 16h30. Depois, pegava o ônibus de volta, chegava em casa, tomava um banho rápido, comia alguma coisa e ia direto pro quarto. Me trancava com o caderno e o computador, estudava horas seguidas, pausando só quando minha mãe insistia para eu levantar e esticar as pernas. Acordava todos os dias com os olhos ainda inchados de sono, mas determinado a continuar. Os textos eram densos, as leituras exigiam atenção, mas eu lia tudo, fazia anotações, me aprofundava. Às vezes, dormia com o notebook no colo. Tinha dias que parecia impossível conciliar tudo, mas eu me lembrava do sorriso do meu pai no dia da aprovação e me forçava a continuar. Porque aquilo era mais do que um curso, era um projeto de vida. Era a promessa de um futuro diferente. E no fundo, todos nós sabemos o quanto está difícil hoje em dia conseguir um bom salário. A cada dia, parece que é necessário estudar mais, trabalhar mais, aguentar mais, tudo isso para tentar garantir um mínimo de estabilidade. A faculdade não era só um sonho, era uma tentativa real de escapar desse ciclo exaustivo onde muitos trabalham o mês inteiro e mal conseguem pagar as contas. Era uma chance de, no futuro, conquistar uma vida mais digna para mim e para os meus pais, que sempre se sacrificaram tanto. Ver tudo isso ruir por conta de uma avaliação mal conduzida é, até hoje, difícil de aceitar. Nos fóruns virtuais, eu participava ativamente, comentava nas postagens dos colegas, tirava dúvidas, buscava referências. Interagia também nos vários grupos de WhatsApp, onde rolavam desde memes sobre o curso até debates sérios sobre as disciplinas. A gente trocava materiais, dicas, desabafos sobre os professores, sobre a rotina puxada, sobre a frustração com a internet que caía bem na hora da aula. Mesmo com tantos desafios, o grupo era unido. Tínhamos gente de todos os cantos do estado, e ainda assim parecia que estudávamos lado a lado. Era nítido que todo mundo ali queria muito vencer as dificuldades, não só por si mesmos, mas por tudo que cada um representava em suas casas, suas cidades e suas famílias. Tudo seguia relativamente bem até a metade do semestre, quando a professora da disciplina mais temida lançou um trabalho avaliativo. A proposta era simples, mas exigia dedicação, pesquisar e apresentar dados e análises sobre uma determinada região do estado. Ela dividiu os grupos no fórum da disciplina e cada um ficou responsável por uma região. Meu grupo, formado por mim, André e Flávio, ficou com uma das últimas regiões a serem apresentadas. Passamos vários dias trabalhando, mesmo com nossas rotinas apertadas. Eu conciliava isso com o meu trabalho, André cuidava da avó idosa e Flávio fazia bicos para ajudar nas contas da casa.
Ainda assim, encontrávamos tempo nas noites e no fim de semana para fazer reuniões virtuais, dividíamos tarefas com responsabilidade e buscávamos as melhores fontes possíveis, mapas atualizados, dados oficiais, indicadores populacionais, análises socioeconômicas, tudo muito bem referenciado. Queríamos mostrar à professora que tínhamos levado a sério. Produzimos uma apresentação completa, com slides organizados, gráficos bem feitos, citações, um roteiro de fala bem estruturado, e até um tempo reservado para possíveis perguntas. Estávamos confiantes, não só pelo trabalho em si, mas pela superação que foi conseguir entregá-lo mesmo com toda a pressão da vida real. No dia da apresentação, tudo mudou de uma forma que ninguém esperava. O grupo anterior ao nosso, por algum motivo que nunca foi explicado, talvez desatenção, talvez desorganização, apresentou exatamente a região que era nossa. Quando eles começaram a falar, olhamos uns para os outros sem acreditar. Aquilo estava errado. A professora não interrompeu, apenas observava, anotando algo no caderno. O grupo parecia nervoso, confuso, como se tivesse preparado tudo de última hora. Fizeram uma apresentação rasa, sem estrutura, sem dados relevantes, sem nenhum mapa ou gráfico. Citavam informações genéricas, sem fontes, e em menos de 5 minutos terminaram. Quando encerraram, agradeceram timidamente, como quem sabe que não foi bem, e voltaram a se sentar em silêncio. O grupo inteiro parecia constrangido, alguns com os olhos baixos, outros mexendo no celular como se quisessem sair dali o mais rápido possível. Parecia uma cena improvisada, desconectada, como se tivessem inventado tudo ali na hora. Quando saíram da frente da sala, o clima ficou estranho, silencioso. Era como se todos estivessem cientes de que algo estava errado, mas ninguém ousava comentar. A professora permaneceu impassível, continuando a anotar no seu caderno como se nada tivesse acontecido. Nós, do grupo seguinte, teríamos que apresentar agora um trabalho sobre a mesma região, só que com pesquisa, dados concretos e muito esforço por trás. E tudo isso sem saber como a professora reagiria a essa duplicidade que ela mesma não tentou corrigir. O ambiente estava tenso, como se todos prendessem a respiração esperando o próximo erro. Mesmo assim, seguimos com a apresentação. Mantivemos o foco e seguimos o roteiro que havíamos ensaiado tantas vezes. Cada um de nós falou com clareza, organizamos bem os tempos e fizemos questão de destacar os dados mais importantes. No final, quando abrimos para as perguntas, como a própria professora havia sugerido que os grupos fizessem, alguns colegas levantaram a mão. Perguntaram sobre a fonte dos dados, sobre o critério que usamos para dividir os temas no território e até sugeriram comparações com outras regiões. Respondemos com firmeza, com segurança, mostrando que sabíamos o que estávamos falando e que tínhamos domínio do assunto. Mas ainda assim, era impossível não notar a expressão da professora. Ela fazia anotações o tempo todo, com uma postura fria e distante. A sensação era de que ela já tinha formado opinião antes mesmo de nos ouvir. Era como se nada do que disséssemos fosse suficiente. Como se já estivéssemos condenados desde o momento em que o grupo anterior bagunçou tudo. Quando as notas saíram, meu coração afundou. Tirei 5. Nós 3 tiramos 5. Fiquei encarando a tela do computador, tentando entender se era verdade mesmo ou se eu tinha lido errado. Respirei fundo, fui conferir de novo. E estava lá. 5. A justificativa? Faltou didática. Fiquei indignado. Questionei com educação, enviei uma mensagem explicando tudo, que outro grupo havia apresentado a mesma região, que isso prejudicou nosso andamento, que mesmo assim nos esforçamos para entregar um conteúdo completo, com gráficos, mapas, dados e organização. Pedi uma reavaliação, ao menos uma conversa. A resposta foi fria e curta, não gostei da forma como apresentaram, não atingiram os objetivos pedagógicos. Sem diálogo, sem abertura, sem empatia. Era como se tudo o que fizemos não tivesse valido nada. E o pior, era visível que ela já tinha tomado essa decisão antes mesmo da nossa apresentação terminar. Na semana seguinte, André e Flávio desistiram do curso. Foram pessoalmente até o polo, preencheram os formulários e encerraram a matrícula com semblantes visivelmente abatidos.
ambos ficaram profundamente desmotivados. Não era apenas o desafio de tirar pelo menos 9 na próxima prova, algo difícil, mas não impossível. Era o sentimento de injustiça, de impotência diante de um sistema que não os escutava, que não reconhecia o esforço genuíno deles. Flávio comentou que estava se sentindo burro, que talvez faculdade não fosse para ele. Andréia, que sempre foi uma das mais participativas, disse que tinha perdido a vontade até de abrir os livros. Aquilo me doeu. A decepção que vi nos olhos deles era muito maior do que qualquer dificuldade acadêmica. Era como se um pedaço do sonho deles tivesse sido arrancado à força. E o pior, por algo que claramente não foi culpa nossa. Me convidaram para ir junto. Recusei. Disse que ia insistir. Ainda acreditava que poderia salvar meu semestre e seguir firme na graduação. Senti que, se eu desistisse naquele momento, estaria não só abandonando meus estudos, mas também jogando fora tudo que minha família tinha celebrado comigo no dia da aprovação. Era como se, ao continuar, eu estivesse tentando proteger aquele orgulho que eles sentiram, tentando manter viva a esperança que começou naquela manhã de festa em casa. Eu sabia que seria difícil, mas estava disposto a enfrentar. Só que o que eu não sabia era que a tempestade ainda estava por vir, uma tempestade que não se tratava apenas de provas difíceis ou de notas baixas, mas de decisões administrativas frias, de descaso institucional e de um sistema que desaba nas costas de quem menos tem culpa. 2 semanas depois, em pleno fim de junho, recebo um e-mail da coordenação geral: o polo seria encerrado. Imediatamente. Sem aviso prévio, sem chance de negociação. O prédio seria desocupado em até 72 horas. No e-mail, também havia uma observação que me deixou ainda mais abatido: os alunos que estivessem cursando disciplinas após o 2º semestre poderiam, eventualmente, ser realocados em outros polos, dependendo da disponibilidade futura. Mas esse não era o meu caso. Eu estava no 1º semestre. Ou seja, para mim e para muitos outros, não havia qualquer perspectiva de continuidade. O encerramento era definitivo. Tudo pelo que tínhamos nos esforçado simplesmente deixaria de existir. No mesmo dia, o grupo da disciplina no WhatsApp explodiu em caos. A professora, num acesso de fúria, mandou áudios longos, em tom agressivo, dizendo que éramos fracos, inúteis, descompromissados. Que nossa geração não valorizava nada, que tínhamos causado a destruição do projeto. Os áudios causaram choque imediato. Alguns colegas tentaram argumentar, dizendo que a decisão da universidade não era nossa culpa, que todos estavam se esforçando dentro das possibilidades. Um colega chegou a dizer que se sentia humilhado, e que nunca imaginou ouvir esse tipo de coisa de uma professora. Outro escreveu que aquele tipo de postura era exatamente o que afastava os alunos do ambiente acadêmico. Enquanto alguns discutiam, outros começaram a sair silenciosamente do grupo. Em menos de meia hora, o grupo foi esvaziando. Nomes que estavam ali desde o início do curso começaram a desaparecer, um a um. Era como se aquele espaço, que antes servia para troca, apoio e convivência, tivesse sido implodido. Quando a professora percebeu, silenciou todos os membros e deixou apenas uma última mensagem seca: boa sorte para quem ainda pretende seguir. Depois disso, o grupo foi encerrado. À tarde, meu pai me chamou na sala. Estava passando uma matéria no jornal local. Reconheci de imediato o prédio do polo. Policiais estavam retirando caixas e equipamentos enquanto professores protestavam. Alguns se recusavam a sair. Um deles segurava cartas escrito: educação não se desmonta assim. Mas o que mais me chocou foi ver a professora da nossa disciplina sendo conduzida algemada pela polícia. Ela gritava com os repórteres, dizia que era um absurdo, que estava sendo feita de bode expiatório. Mesmo algemada, ela parou para dar uma entrevista improvisada. Com o rosto vermelho de raiva, acusava a reitoria de covardia, dizia que dedicou a vida ao ensino e que estavam jogando tudo fora por causa de meia dúzia de números. Ver aquilo na televisão foi como levar outro soco no estômago. Eu que até então só conhecia aquela mulher com quem tivemos aulas presenciais e que avaliou o nosso trabalho com tanta rigidez, agora via ela sendo colocada em uma viatura. Era a mesma professora que havia nos dado a nota 5,
a mesma que ignorou nossa tentativa de diálogo, e que nos acusou de sermos fracos e descompromissados. Vê-la sendo levada algemada, em frente às câmeras, era surreal. Meu pai trocou de canal em silêncio. Ficamos os dois ali, sem saber muito o que dizer. Era como se o sonho da universidade tivesse se transformado num pesadelo público, transmitido ao vivo para quem quisesse assistir. A imagem dela revoltada, gritando, dizendo que tinha sido sacrificada por um sistema falido, ficou na minha mente por dias. Tudo aquilo era tão simbólico quanto devastador. Aos poucos, fui entendendo a dimensão do que tinha acontecido. A universidade, desde 2016, tentava driblar a evasão criando polos de EAD. Chegou a abrir mais de 60 polos com contratos terceirizados. O plano era bonito no papel, levar educação superior a todos os cantos do estado, especialmente para cursos que o país tanto precisava, como o de formação de professores. Meu polo, inclusive, foi um dos primeiros a ser criado, e por isso tinha um certo prestígio no início. Servia como modelo para os demais polos que viriam depois. Durante anos, aquele prédio recebeu alunos de diversas cidades, formando turmas em licenciatura que alimentavam as escolas públicas da região com novos professores. Era um ponto de esperança em meio à escassez, especialmente considerando que muitas escolas do interior têm professores com mais de 30 anos de serviço, à beira da aposentadoria, e que em breve deixarão salas vazias se não houver reposição. A formação de novos docentes é urgente, não apenas por uma questão de número, mas por garantir que o conhecimento continue sendo transmitido com qualidade, com renovação, com entusiasmo. Mas a realidade era dura. Ainda que a maioria das aulas fossem à distância, os alunos enfrentavam dificuldades de deslocamento, a falta de estrutura nos polos, a pouca assistência técnica e emocional, e muitos acabavam desistindo por exaustão. Muitos vinham de áreas rurais, enfrentando estradas de chão, horários de ônibus limitados ou mesmo pagando do próprio bolso por caronas para não perder uma única aula presencial, e não podiam. A evasão acabava sendo constante, silenciosa, dolorosa. Cada desistência era uma ferida aberta na estatística da universidade, e também um sonho interrompido que ninguém via. E o nosso polo, que no início era exemplo, passou a ser visto como um dos mais problemáticos. As saídas da Andréia e do Flávio foram o gatilho final. Com elas, o índice de evasão atingiu um nível crítico e ultrapassou o limite considerado aceitável pela reitoria. Não houve tentativa de diálogo, nem plano emergencial. A decisão foi imediata e fria: encerrar o contrato, fechar o prédio, desligar os professores e arquivar os alunos. A reitoria agiu com rapidez. E cortou. Sem considerar que estávamos falando de futuros professores, em um país com déficit de educadores, principalmente nas cidades pequenas. Era como apagar uma vela em um quarto escuro, restou o silêncio e o sentimento de abandono. Resultado: contrato encerrado, prédio desocupado, professores demitidos, alunos dispersos. Uma cadeia de eventos que começou com uma nota 5. Uma nota que talvez tenha sido dada não pelo conteúdo, mas por birra, por vaidade, por uma visão ultrapassada da autoridade em sala de aula. Uma nota que não deveria carregar tanto peso, mas que acabou desencadeando uma sequência de perdas: 2 colegas que desistiram do curso, um polo que foi fechado, dezenas de sonhos interrompidos, e professores que foram demitidos. Tudo isso por algo que poderia ter sido revisto com diálogo, com empatia, com compreensão. Fico me perguntando, será que mais alguém já passou por algo assim? Uma situação em que um simples gesto de rigidez ou descaso detonou uma reação em cadeia? Se você também já viu um sonho ser desmontado por burocracia, injustiça ou vaidade, deixe nos comentários. Talvez, juntos, a gente consiga transformar essas histórias em algo que faça sentido. Comentário do curador. Esse caso escancara a fragilidade do sistema educacional brasileiro. Uma única nota, injusta e mal fundamentada, foi o estopim para uma sequência de perdas irreversíveis: colegas desistindo, professores demitidos, um polo fechado, e dezenas de futuros professores abandonados à própria sorte. Não se tratava apenas de uma turma, era um projeto social, uma resposta à escassez de docentes que assola o interior do país, onde muitas escolas já operam no limite com professores prestes a se aposentar.
E tudo isso foi desfeito por decisões apressadas, sem escuta, sem empatia, sem compromisso real com o futuro da educação. A educação deveria ser um espaço de construção, de acolhimento, de esperança. Mas às vezes, se transforma em palco de vaidades e castigos, onde a rigidez vale mais que o aprendizado. E você? Já passou por algo assim? Já teve um sonho desfeito por uma decisão injusta, por um sistema que não te escutou? Deixe nos comentários. Sua história também pode ajudar a mostrar o que está errado, e quem sabe, inspirar alguma mudança. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.